para esse culto de Natal, eu queria compartilhar com vocês 2 textos da Palavra de Deus, mas que fazem referência assim a um pouquinho antes de Jesus nascer. 2 textos lindos, fantásticos. Um deles vai falar do nascimento, mas assim, então, estão anunciando o nascimento de Jesus. E eu queria focar em uma palavra muito importante hoje. Quero que você saia daqui com essa palavra em mente. A palavra é compromisso. Você pode repetir comigo? Compromisso, mais uma vez. Compromisso. Eu quero mostrar para vocês hoje o compromisso do Natal. O compromisso do Natal. E eu descobri, meus irmãos, que o Natal, ele é recheado de compromisso. Ele é todo cercado de compromisso. E nesses 2 textos eu queria compartilhar com vocês essas experiências fantásticas de 2 pessoas com Deus e do compromisso do Natal. Então, o primeiro texto, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E a primeira pessoa que vai nos ensinar aqui a respeito de compromisso, numa experiência gostosa, enriquecedora com Deus, é a Maria. Nós vamos olhar a experiência da Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, eu leio com vocês a partir do versículo 26. Presta atenção no que diz o Evangelho. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada, ou seja, não era casada ainda, noiva, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Amém. Então esse não é o relato do nascimento de Jesus, mas o relato da concepção de Jesus. É a notícia que está sendo dada para Maria: olha, você vai conceber. O filho que vem é especial. Maria recebeu essa notícia. Não foi uma notícia fácil, mas eu queria mostrar aqui para os irmãos 2 ênfases de compromisso. Primeiro, compromisso de Deus com o ser humano. Deus se comprometendo com o ser humano, através da concepção de Maria, através desse ato sobrenatural do Espírito Santo, fazer de Maria a mãe do Filho de Deus. Em primeiro lugar, nós temos aqui o compromisso de Deus com o ser humano, o compromisso de Deus comigo e com você. Quando nós vemos ali no versículo 31 e 32, que o anjo diz para Maria assim: olha, você
conceberá, dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Deus, através do anjo, está dizendo para Maria, está dizendo para o seu povo, está dizendo para mim, está dizendo para você: olha, Jesus vem, e ele vem para reinar. Deus está assumindo um compromisso com a humanidade de enviar o rei. E junto com o rei vai vir o reino. Vem o rei, vem o reino. Jesus vem e vem para reinar. Jesus não vem para ser mais um figurão da história. Jesus vem para reinar. Jesus vem para abalar o mundo. Jesus vem para sacudir a nossa história. Mas o reinado de Jesus é diferente. Não é como o reinado humano, que precisa de um palácio, que precisa de um exército, que precisa de muros, precisa de carros de guerra. O reinado de Jesus é diferente. O reinado de Jesus acontece no coração do ser humano, de todo aquele que crê. Por isso é um compromisso comigo e com você. Natal, meus irmãos, é Deus se comprometendo conosco de trazer o rei e o reino, de fazer brotar no nosso coração o reinado de Jesus. É aqui que começa. E eu preciso perguntar: Jesus é o rei da tua vida? Ele reina na tua existência? Jesus reina na sua casa? Ele reina sobre as suas finanças? Ele reina sobre as suas emoções? Ou você é uma pessoa emocionalmente descontrolada? Jesus reina sobre o teu futuro, sobre os teus sonhos, ou você sonha sozinho? Jesus reina sobre a tua carreira profissional, ou é você que determina o rumo da tua carreira? Jesus reina na tua espiritualidade, ou você o busca só quando quer? Deus está assumindo um compromisso conosco, meus irmãos, de trazer o rei e o reino. Porque Ele quer reinar no nosso coração, quer reinar na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. E é assim que Jesus implanta o seu reino, de coração em coração. Natal é isso. Natal é a notícia do compromisso de Deus de trazer o rei e o reino. Esse é o primeiro compromisso que eu queria compartilhar com você. Que o nascimento de Jesus marca o cumprimento dessa aliança de Deus conosco. A Bíblia chama de aliança porque é compromisso, é para valer. Nós lemos lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, o texto dizendo da vinda do príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, aquele que quer reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E com a vinda de Jesus, Deus está demonstrando aqui um alto e sublime compromisso conosco. É assim que Deus age, com base em compromisso. Ele fala, Ele faz. Ele avisou que um dia o príncipe da paz viria e ele veio. Jesus nasceu. Compromisso de Deus comigo e com você. Por isso eu pergunto: Jesus reina sobre a tua vida? Então vamos agora para o segundo exemplo de compromisso desse texto. Agora é o exemplo de Maria. O que Maria fez diante dessa notícia? Olha, vem o rei, o menino vai chamar Jesus, você vai conceber, ele vai ser o rei sobre tudo, sobre todos. Ele vai reinar e o seu reinado vai durar para sempre. Qual foi a reação de Maria?
É certo que a primeira reação de Maria foi: mas espera aí, eu sou virgem, eu não tenho relação sexual com homem nenhum. Como é que vai funcionar isso? Muito boa pergunta, não é? Pergunta natural. Mas, para uma pergunta tão natural, veio uma resposta sobrenatural. Olha, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo vai vir sobre você. E esse versículo é lindo, né? Fala que o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A impressão que dá é que, assim, uma pontinha do poder de Deus vai vir sobre Maria e fazer algo tão grande na vida dela. O Espírito Santo explica, aliás, o anjo, né? Explica que o Espírito Santo virá e ela vai conceber de maneira sobrenatural, vai dar à luz o Filho de Deus. Como nós responderíamos a uma tarefa dessa? E aqui eu quero mostrar para vocês o compromisso da Maria. E ela respondeu, versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lindo esse versículo, meus irmãos, porque diante de algo tão inexplicável, tão grande, tão poderoso, tão sobrenatural, a Maria simplesmente disse: eu estou disposta. Senhor, faça a tua vontade, usa a minha vida, eu me comprometo com os teus propósitos. Se por um lado vem Deus e traz uma palavra de grande compromisso conosco, por outro lado vem Maria e responde a Deus com compromisso. Usa a minha vida, Senhor. Aqui está a tua serva. Meus irmãos, aliança, compromisso, a gente só responde com aliança e com compromisso. Não tem outro jeito. O nível da conversa com Deus é aqui, no compromisso, na aliança. Deus vem e fala: eu vou fazer, vou usar a tua vida. Ou você topa, ou cai fora. Não tem meio termo. Ah, Senhor, mas espera aí, vamos dar um tempinho, deixa eu terminar a faculdade primeiro, espera aí, deixa eu arranjar um namorado, né? Tem outros planos. Natal, meus irmãos, é um alto nível de compromisso de Deus conosco. E Natal nos chama a um alto nível de compromisso com Deus. Esse Deus que quer trazer, que trouxe o rei e o reino, quer que a gente responda com compromisso ao rei e ao reino. Maria fez isso. Maria se comprometeu com Deus: aqui está a tua serva. A direção de Deus veio, apesar dela ter tido ali uma pequena dúvida no começo, a direção de Deus veio. Falou que um agir poderoso do Espírito Santo viria sobre a vida dela. Ela creu, confiou, se comprometeu. Essa é a atitude, meus irmãos, que o Natal deve gerar no nosso coração. A gente olhar para um Deus totalmente comprometido com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa salvação, com o nosso futuro, e respondermos com compromisso, com aliança, com vida consagrada aos pés do Senhor Jesus. É assim que está a tua vida? Disposta, entregue, consagrada aos pés do Rei dos Reis? O Natal nos convida, o Natal nos convida a um alto compromisso com Deus, que se compromete conosco. Essa foi a resposta de Maria. A direção de Deus veio através do anjo. Maria decidiu se comprometer com Deus e com seus propósitos.
Vamos trazer isso para a nossa vida. Trazer esse nível de comprometimento com Deus e com seus propósitos. Por isso que o centro do Natal não pode ser a gente, meus irmãos, tem que ser Jesus. Para que ao longo da nossa caminhada, Jesus continue no centro. Esse é o primeiro texto, a primeira pessoa que demonstrou um grande compromisso. Deus veio com compromisso. Veio Maria e respondeu com compromisso. Deus veio com aliança, com uma grande obra. Maria veio com aliança e com disposição para Deus fazer a sua obra. Bom exemplo para nós, não é, no Natal? Vamos para o segundo exemplo, agora Mateus capítulo 1. A gente viu a mocinha, vamos ver o mocinho, né? Vamos para o José. Maria foi o primeiro exemplo, vamos para o exemplo de José. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Leia comigo, com atenção. Diz assim o texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Mais um relato lindo que antecede, uma experiência que antecedeu o nascimento de Jesus, mas já está contando ali meio que o nascimento de Jesus também. Agora, com José. Vamos ver o compromisso de Deus aqui? Lá em Lucas nós vimos que Deus se comprometeu em trazer o rei e o reino. Maria se comprometeu em ser instrumento para a vinda do rei e do reino. Primeiro compromisso com Deus aqui. Aliás, de Deus com seu povo, de Deus comigo, com você, com todo aquele que crê. O compromisso de Deus, meus irmãos, está ali no versículo 21. Dá uma olhadinha comigo. Disse o anjo para José: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Notaram que foi diferente o que o anjo disse para Maria e o que o anjo disse para José? Mas o anjo disse duas coisas essenciais, muito importantes sobre Jesus. Primeiro, que Jesus é o rei e viria para trazer o reino de Deus, um reino que não acabaria mais. E segundo, agora para José, veio o anjo e diz: olha, Jesus vem, vai nascer, e ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Está dizendo que Jesus é quem? Salvador. Precisamos de um rei, precisamos de governo sobre a nossa vida. Não um governo político, nem um governo ideológico. Precisamos de um governo espiritual. Precisamos de um rei reinando no nosso coração. Mas precisamos também de um Salvador que tire os nossos pés do inferno, que livre a nossa alma da morte eterna, que pague a nossa dívida dos pecados. Precisamos de um Salvador.
o compromisso que Deus está assumindo com o seu povo, comigo, com você, aqui em Mateus, nessa revelação feita para José, é que ele vem e se compromete a nos salvar. É o Salvador que está nascendo. Deus assume o compromisso de nos salvar, de nos livrar dos males do pecado, da consequência do pecado, que é a morte. Esse compromisso de Deus com a salvação da humanidade já é anterior à vinda de Jesus. Não sei se vocês estão lembrados, mas lá em Gênesis 3,15, diz a palavra de Deus assim, que Deus lá no Éden ainda, falou: porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já estava se comprometendo com a nossa salvação, lá no Éden. E com a vinda de Jesus isso se concretiza. A salvação tomou forma humana, encarnou-se, veio até nós. É o Emanuel, é Deus conosco, o Salvador conosco. E agora o nascimento de Jesus marca o cumprimento dessa aliança, desse compromisso de Deus de salvar-nos, de nos trazer salvação. Com a vinda de Jesus, Deus está mostrando um alto nível de compromisso. Como disse a Raquel aqui na introdução de um dos cânticos, Deus enviou Jesus para nos salvar, nós não merecemos. Um povo rebelde, pessoas que se voltam contra Deus, mas que agora em Jesus são alvo do amor de Deus, são chamados à salvação. Somos nós, meus irmãos. Olha o compromisso de Deus comigo e com você, de fazer Jesus se tornar homem para nos salvar. Trazer o seu Filho lá da glória, para que ele viva a nossa realidade, morra a nossa morte, sofra a nossa dor, traga vida. Compromisso de Deus de nos trazer salvação. Então esse é o compromisso de Deus aqui. Eu vou salvar a humanidade, eu vou trazer o Rei dos Reis, eu vou trazer o reino, eu vou salvar a vida de todo aquele que crê. Compromisso de Deus conosco. Mas eu queria mostrar para você também o compromisso de José. Vamos ver aí como é que foi a reação de José? Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, se a gente lê aqui, a gente bate palma para o José, né? E está tudo certo. Mas o José também teve ali uma pontinha de dúvida. Voltando um pouquinho no texto, a gente vê lá no versículo 19 que José queria deixar Maria secretamente, sem falar para ela, sem falar para ninguém. Ele queria dar um chá de sumiço. Ele queria sumir. Por quê? Por causa da gravidez de Maria antes do casamento. Naquela época, meus irmãos, tinha um peso. E eu li o texto de Lucas primeiro, porque ele aconteceu primeiro. O anjo apareceu a Maria, você vai conceber. Aqui nós estamos vendo José querendo deixar Maria, e ela já tinha concebido. Você já parou para pensar na Maria dando essa notícia para o José? José, senta aqui. Então, de noite, apareceu no meu quarto um anjo, loiro, olho azul, o rosto dele brilhava, alto. Então, estou grávida. Como que explica isso? Como que explica uma situação dessa? Humanamente falando, embaraçosa. José se viu numa situação embaraçosa.
ele não tinha argumento para falar nada para ninguém. Ele não tinha argumento para seguir adiante com o relacionamento, porque ele sabia que o filho não era dele. José se viu numa situação difícil, uma situação humanamente humilhante. Mas para não piorar a situação para Maria, José queria desaparecer. Ele queria sair de fininho, não dar notícia, para tentar diminuir, vamos dizer assim, o vexame, a humilhação social, a qual eles correram risco e talvez até tenham tido que suportar alguma palavra, algum insulto. Isso pode ter sido uma realidade na vida desse casal. Pode. Mas aí, para sanar essa dúvida no coração, na mente de José, veio o anjo. Né? Talvez o mesmo anjo que falou com a Maria, eu fico imaginando que talvez seja o mesmo, né? Já estava por dentro do assunto. Né? E aí eu fico imaginando José indo lá falar com a Maria, falou, ó Maria, bonito mesmo o anjo, veio falar comigo também. Está tudo certo, esclareceu. E aí vira, meus irmãos, a página totalmente, quando José fica sabendo que Deus está agindo com poder na vida de Maria, e que Deus está agindo com poder na vida de José, na sua família, na história deles. Quando José percebe que é Deus o autor dessa história, aí vem o versículo 24 e fala que José despertou do sono e fez como o anjo lhe ordenara. O que José fez aqui? Compromisso, aliança. Corria o risco de alguma humilhação social? Corria. Corria o risco de alguém falar mal? Corria. Corria o risco de alguém de ter que explicar a situação para alguém? Corria. E eles toparam. Por quê, meus irmãos? Que eles toparam até uma situação possivelmente embaraçosa, porque são os propósitos de Deus, e são maiores que os nossos, são melhores que os nossos, são mais profundos, são eternos. José assumiu um compromisso com os propósitos de Deus. Maria assumiu um compromisso com os propósitos de Deus. Paulo diz lá em Efésios que Jesus veio a esse mundo na plenitude dos tempos. E eu acredito que ele está certo. Jesus veio, Deus trouxe Jesus na época certa. Né? Se Deus fosse escolher uma mulher hoje para ser mãe de Jesus, as mulheres hoje, não, mas eu vou ter que engravidar agora. Não, mas peraí. Mas meu corpo, né? Não. E a faculdade? Nossa, nem comecei a carreira profissional ainda. Jesus veio na época certa. Mas o que eu queria destacar, meus irmãos, é que o Natal traz para nós um alto nível de compromisso de Deus conosco. E nos chama, a partir do exemplo de Maria e de José, um alto compromisso nosso com Deus, com os seus propósitos, com a salvação, com o reinado de Jesus e com o seu reino. No Natal nós celebramos o nascimento do Rei, que trouxe o reino. No Natal nós celebramos o nascimento do Salvador, que trouxe a salvação. Não basta dizer obrigado, não basta. Não basta ser educado com Deus. A nossa resposta precisa ser compromisso, aliança com o Deus da salvação. Aliança com o Deus do reino, aliança com propósitos maiores, compromisso com propósitos maiores. Se Deus chamar a mim e você para uma tarefa, seja ela maior ou menor em termos de proporção, qual vai ser a nossa resposta? O que diremos? Por isso, Natal é compromisso
de Deus conosco e nosso com Deus. Natal de Jesus é isso, meus irmãos. Essa semana eu fiz uma proposta para a igreja, semana passada no domingo, a gente compartilhando alguns textos ao longo da semana, para a gente se preparando para a chegada do Natal, para a gente ir aprofundando o nosso conhecimento na palavra de Deus e melhorando a nossa intensidade, para a gente celebrar o Natal com mais sentido, com mais significado. Eu espero que amanhã você celebre o Natal com mais significado, com mais intensidade, com mais compromisso, com mais aliança. Nós somos gratos a Deus pela vinda de Jesus, mas só dizer obrigado não é suficiente. Precisamos nos comprometer com Deus da salvação. Há tantas pessoas ainda que não conhecem a salvação, meus irmãos, nós precisamos nos comprometer com essa obra que é grande e não terminou. Há tantas pessoas vivendo sem governo, elas mesmas governando a sua vida, ou sabe-se lá quem, talvez o inimigo, talvez uma legião de demônios, pessoas entregues às trevas, precisando de governo sobre a sua vida. O trabalho não terminou. O compromisso de Maria e de José está de pé hoje ainda. O compromisso com o menino que cresceu, que viveu e morreu, e nos salvou, e nos salva, e nos traz governo, nos traz direção, traz luz para a nossa caminhada, traz sentido, significado e propósito para a nossa vida. Tanta gente longe de Jesus. O Natal é tempo de renovar compromisso, porque é lembrar o compromisso de Deus com a gente, mas tempo de reacender no nosso coração a aliança e o compromisso que nós temos com o Rei. É assim na sua vida? Faz mais sentido agora o Natal para você? Espero que faça. Deus se comprometendo com cada um de nós, trazendo através de Jesus salvação e governo. Salvação para a tua vida, governo para a tua vida, governo para a tua família. É Jesus quem tem que reinar, meus irmãos, no nosso coração, no nosso lar, na nossa história. Natal de Jesus é isso, cada um de nós se comprometendo com Deus e com os seus propósitos, cada um de nós colocando a vida à disposição do agir de Deus. Compromisso e confiança no agir de Deus, a vida entregue à direção de Deus, por mais estranho que o caminho pareça, por mais complexo que seja a nossa caminhada. Você confia no agir de Deus? Então se comprometa com Ele. Se comprometa com o Deus da aliança, o Deus do compromisso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Natal é Deus se comprometendo conosco. E nós respondendo a Deus com compromisso. É Deus confirmando a sua aliança e nós renovando com Ele a nossa aliança. Quero orar com você. Feche os teus olhos. Preciso perguntar mais uma vez, como é que está o teu compromisso com Deus? O Natal é a história do compromisso, a história da aliança de Deus se concretizando em Jesus Cristo. Uma obra grande, sobrenatural, foge ao nosso entendimento. Mas Deus fez, Jesus veio, Jesus nasceu. Emanuel, Deus conosco, que agora nos chama a respondermos com um alto nível de compromisso. Coloque a tua vida diante de Deus, renove esse compromisso com Deus, se você precisa fazê-lo agora. Se você nunca o fez, faça. Faça uma aliança com Jesus hoje.
Coloque a tua vida nas mãos do Rei dos Reis. Deixa Ele governar a tua história, dirigir os teus passos, governar a tua casa, o teu futuro, as tuas finanças, a tua carreira profissional. Deixa Ele mostrar para onde você deve ir. Mas assuma um compromisso com Deus também, porque eu e você precisamos de salvação. Precisamos de libertação dos pecados. Só Jesus, meus irmãos, só Jesus nos liberta das garras do pecado, das garras da morte, nos tira das trevas. Pai, louvado seja o teu nome, porque Jesus veio. Louvado seja o teu nome, porque o Emanuel chegou. Nós não estamos sozinhos, Pai. Como é bom saber que o Senhor nos ama, nos quer. Que o Senhor faz um alto nível de compromisso com cada um de nós. E em Jesus, esse compromisso foi selado, essa aliança foi feita. Uma nova aliança. Aliança eterna. Aliança que salva, que traz governo, traz direção. Louvado seja o teu nome pela vida de Jesus. Nós não queremos dizer somente obrigado. Queremos responder com compromisso, com aliança. Por isso renovamos hoje, Pai, a nossa aliança contigo, em nome de Jesus. Renovamos hoje, Pai, os nossos propósitos. Se em algum momento colocamos a nossa vida pessoal, os nossos propósitos pessoais acima dos teus, perdoa-nos, Senhor Deus. Traz direção, traz propósito na nossa vida. Nós queremos os teus propósitos. Queremos sonhar contigo, queremos coisas maiores. Sabemos que o Senhor tem. Por isso, reina sobre as nossas vidas, Pai. Traz salvação para o coração que talvez esteja aqui no nosso meio hoje, que ainda não foi salvo, Pai. Traz redenção, livra dos pecados, perdoa, lava no sangue de Jesus. Mas traz governo, traz direção também, Pai, para cada um de nós. Nossa vida pessoal, nosso lar, nosso futuro, nós colocamos nas tuas mãos, para que o Senhor dirija. Em nome de Jesus. Amém.